Boa noite. Podem me chamar aqui de Andréia. Bem, este não é o meu nome verdadeiro, e por motivos óbvios, eu não posso revelar o mesmo. Eu tive que criar esse meio fake para enviar toda a minha história, pois de alguma forma eu posso ser identificada. Então vamos lá. Na época, eu morava em algum lugar de Manaus. O ano era 2008, e eu tinha acabado de entrar para a faculdade. Eu morava com o meu pai. A minha mãe já havia falecido na época. Tudo começou um dia, quando a minha irmã resolveu sair e nunca mais voltou. Ela não tinha motivos para fugir de casa, pois já era de maior e nunca fomos o tipo de garotas presas. E ela sempre saía para festas, raves e até mesmo viagem quando ela bem entendia. Mas um certo dia, sem mais e sem menos, ela saiu e não voltou mais. O meu pai registrou um boletim de ocorrência no dia seguinte, e quando ele ligava para ela, a ligação sempre caía na caixa postal. Ligamos para todas as suas amigas, mas ninguém sabia de nada. Um mês se passou e nada dela. A polícia dizia sempre estar investigando o fato, mas não havia sequer uma pista. Após esse tempo todo, eu já não tinha tanta esperança quanto ao seu retorno, e tentava acreditar que ela fugiu com alguém e estivesse bem. Tentava convencer a mim mesma para assim me sentir melhor. E com o desaparecimento da minha irmã, eu me tornei muito solitária. E sempre que eu voltava da faculdade, eu virava à noite nas redes sociais como Orkut e Twitter. E quando via as últimas postagens da minha irmã no Twitter, aquilo me doía muito. Mas foi quando eu tive a brilhante ideia de entrar no tweet dela, pois talvez lá tivesse alguma pista onde ela poderia ter ido. Tentei várias senhas para entrar em sua conta pessoal, mas sem sucesso. No outro dia na faculdade, eu perguntei a um amigo se ele sabia hackear Twitter, pois ele era bem nerd. Então provavelmente deveria saber. E assim, após a aula, fomos para a minha casa e ele tentou, mas não conseguiu nada. Bem, 2 dias se passaram e eu já havia desistido da ideia de entrar no Twitter da minha irmã. Quando um certo dia, um rapaz me chamou pelo meu Twitter e se apresentou como Marcelo e disse que ele poderia me ajudar. Ele só precisava do e-mail que a minha irmã usava e eu disse que sabia, mas não sabia a senha, e ele disse que tudo bem. Bem, achei que o Marcelo tivesse chegado até mim pelo meu amigo nerd da faculdade. Então nem perguntei como ele me conhecia. O Marcelo logo me advertiu para que eu não falasse nada para a polícia, pois poderia ter alguma informação da minha irmã em seu Twitter pessoal, e se os policiais descobrissem, eles manteriam essa informação sob sigilo. E isso era melhor que eu investigasse sozinha. A partir daí, eu e o Marcelo nos tornamos amigos, mas nos conhecíamos apenas pelo Twitter. E às vezes nos falávamos por mensagens de SMS. Um dia, Marcelo me mandou um SMS dizendo: "Oi Andréia, tudo bem? Eu consegui entrar na conta do Twitter da sua irmã. Assim que puder, me retorne." Fiquei muito feliz e perguntei como ele havia descoberto. Ele disse que não olhou nenhuma conversa particular, pois era eu que deveria fazer isso. Ele me passou o login e a nova senha, e assim eu entrei. Bem, não havia nada demais, e eu pensei em desistir. Mas aí eu lembrei que tem uma opção que dá para ver os comentários que ela fazia nas postagens das pessoas.
Bem, eu não sabia onde ficava essa opção, mas depois de um tempo eu achei. Bem, logo após investigar, eu consegui uma pista. Eu vi que havia um usuário com o nome de Carlos Wolff e percebi que ela tinha uma certa simpatia por este rapaz. Eu visitei o perfil dele, mas não tinha muitas informações. E a sua foto de perfil era de um homem cabeludo, forte e de costas na escuridão. Provavelmente um fake. E havia uma legenda que dizia: ou você é o caçador, ou é a presa. Percebi também que ele era de Manaus. Bem, mas como se tratava de um provável fake, ficava impossível rastreá-lo. Pensei em mandar mensagem, mas não era uma boa ideia, pois ele poderia ter algo a ver com o desaparecimento dela. E se ele soubesse que eu estou atrás de pistas, ele logo desapareceria com a sua conta. Daí eu tive a ideia de criar um fake e chamar por ele no privado. Mas não tive sucesso, pois ele nem visualizava as minhas mensagens. No outro dia eu liguei para Marcelo e disse que tinha algo de muito importante para falar com ele. Perguntei também se ele poderia me encontrar em algum lugar, e ele disse que era melhor que eu fosse até a sua casa, pois de ônibus eu chegaria lá em meia hora. Bem, eu fui até a sua casa, e logo que cheguei, ele já me esperava no portão. Eu fiquei encantada com ele. Um rapaz forte e com uma barba de dar inveja a qualquer homem. Aparentava ter uns 27 anos e também era alto. Ele me convidou para entrar, me ofereceu uma bebida e fomos conversar. Ele disse que eu era muito linda, assim como a minha irmã. Assustada, eu perguntei se ele a conhecia. E ele disse que somente a viu por fotos, quando entrou em sua conta pelo Twitter. Eu notei que Marcelo tinha uma tatuagem no braço. Era algo escrito em hebraico ou árabe, não me lembro bem. E quando perguntei o significado, ele disse a seguinte frase: ou você é o caçador, ou é a presa. E então, ele me perguntou o que eu queria falar de tão importante com ele. Neste momento eu me lembrei que a sua tatuagem dizia as mesmas coisas que estava no perfil de Carlos Wolff. Marcelo percebeu meu nervosismo e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. E novamente ele me perguntou o que eu tinha para dizer de tão importante. Bem, eu disse a ele que achava que a minha irmã havia fugido, pois ela havia comentado comigo uma vez que conheceu um rapaz de Minas Gerais e que um dia o faria uma visita. Bem, ele disse que se for isso, mais cedo ou mais tarde ela logo apareceria, e que eu deveria relaxar e tentar esquecer isso um pouco. Na verdade, não era isso que eu tinha a dizer para o Marcelo, mas fiquei com medo que ele tivesse alguma ligação com Carlos Wolff. Voltei para casa e fiquei pensando a noite toda se Marcelo tinha alguma coisa a ver com isso tudo. E também fiquei pensando que, como ele entrou no Twitter da minha irmã, ele poderia facilmente ter apagado todas as suas conversas. E que talvez seja por isso que ele me pediu para que eu não avisasse a polícia, pois lá poderia haver alguma pista sobre a minha irmã que incriminava ele. Também fiquei pensando o porquê do Marcelo morar sozinho em uma casa tão grande e bonita. Bem, as minhas suspeitas eram grandes, mas eu não poderia simplesmente denunciá-lo à polícia com tão poucas provas. Eu precisava ir mais a fundo. Os dias se passaram
e eu e Marcelo começamos a nos falar com mais frequência. Eu perguntava onde ele trabalhava, perguntava sobre os seus pais e o porquê dele morar sozinho. E ele disse que trabalhava desenvolvendo programas de software. Disse também que nunca conheceu seu pai e a sua mãe é casada com outro homem, o qual ele nunca se deu muito bem. E por isso ele decidiu morar sozinho, pois o seu emprego lhe rendia uma boa condição de vida. Percebi que Marcelo flertava muito comigo. Então eu perguntei se ele queria namorar comigo. Bem, ele disse que me achava linda, mas não podia, pois já estava saindo com uma outra garota. Bem, eu fiquei muito sem graça, pois realmente eu comecei a gostar dele. E também já estava envolvida em sua vida. Pois como eu estava apaixonada, eu havia descartado a hipótese dele ter alguma coisa a ver com o sumiço da minha irmã. Pois de qualquer forma, se Marcelo realmente tivesse alguma coisa com ela teria me contado. Pois a minha irmã sempre me contava os seus segredos. Os dias se passaram e eu não conseguia tirar o Marcelo da cabeça, pois já estava muito apaixonada por aquele homem. Bem, mas se já havia outra garota em sua vida, o que eu poderia fazer? Absolutamente nada. Um certo dia, voltando de ônibus da faculdade, eu notei a conversa de dois alunos que ocupavam os dois bancos à minha frente. O garoto era gay e eu já o tinha visto pelo colégio. Ele estava com uma menina que eu não me lembrava dela na escola. E ela contava a ele sobre o seu novo namorado, que ele era forte, cabeludo e alto, e que também era um príncipe. Bem, ela deu todas as características de Marcelo. E como eu já estava ficando paranoica, eu logo pensei: bem, eu sou muito mais bonita que essa garota. O que Marcelo vê nela que não vê em mim? Percebi também que o seu amigo a chamava de Jéssica. Porém, o Marcelo nunca me disse nada sobre nenhuma Jéssica. Resolvi esquecer esse assunto. Algumas semanas se passaram e eu nunca mais vi a Jéssica no ônibus. Eu vi apenas o seu amigo gay, que agora estava sentado sozinho. Um dia, quando eu entrei no ônibus, lá estava o amigo dela. Eu sentei ao seu lado de propósito, somente para lhe perguntar se aconteceu alguma coisa com ela, pois eu já não via mais os dois juntos. Bem, eu sei que parece muita fofoca, mas a realidade é que aqui em Manaus somos todos fofoqueiros. Ele me disse que Jéssica havia sumido fazia uma semana e a polícia trabalhava na suspeita dela ter fugido com o namorado. Mas se foi isso, estava tudo bem, pois ambos já eram maior de idade e poderiam fazer o que bem entendessem. Cheguei a acreditar que talvez o Marcelo tivesse alguma coisa a ver com isso. Então perguntei ao rapaz qual era o nome do namorado dela, e ele disse que era Rogério. Bem, de fato eu estava paranoica, pois pensei que era o Marcelo, e que talvez ele teria feito alguma coisa com a garota. Assim como também pensava que ele estava envolvido no desaparecimento da minha irmã. Fui para casa, pensando se o desaparecimento de Jéssica não tinha alguma relação com o desaparecimento da minha irmã. E por volta das 11 da noite, eu estava deitada, ouvindo música e quase dormindo. E de repente, eu recebi um SMS. E quando eu vejo a mensagem, era o Marcelo que me chamava para sair. Perguntei a ele se ele não estava namorando, e ele disse que já havia terminado fazia algum tempo, pois a garota o havia dispensado
e que isso foi bom para ele, pois de uma certa forma ele gostava mesmo era de mim. Bem, sem pensar duas vezes, eu aceitei o convite de Marcelo. Me lembro que saímos em uma noite de sábado de lua cheia. Fomos para um barzinho que ficava no mesmo quarteirão da sua casa. E ali, bebemos muito e conversamos bastante. E por volta das 9 da noite, Marcelo logo me levou para sua casa. E por mais que eu insistia que eu queria ir para minha casa, ele dizia que eu deveria relaxar e que assim que eu melhorasse um pouco, ele me levaria para minha casa. Bem, ele me colocou em sua cama e, se aproveitando da situação, começou a me abraçar e a me beijar. Eu logo me rendi ao seu fogo e ali naquela noite transamos loucamente. Eu estava um pouco chapada, mas achei até bom, pois assim poderia colocar a culpa na bebida. Caso Marcelo pensasse que eu fosse fácil. E logo depois de transarmos loucamente, eu dormi e acordei por volta das 11 da noite. E foi aí que eu percebi que o Marcelo não estava em sua cama. E eu notei também que o seu notebook estava na cabeceira da cama. Bem, era muito enxerimento da minha parte ir mexer em suas coisas pessoais, pois talvez o notebook estivesse protegido com senha. Mas para minha surpresa, não estava. E assim que entrei, eu logo me deparei com o seu Twitter pessoal aberto. E quase morri quando vi que o seu nick era Carlos Wolf. Fiquei em estado de choque, pois o Marcelo era o mesmo cara que interagia com a minha irmã. Eu logo procurei o meu celular para ligar para o meu pai, ou chamar a polícia. Porém, o meu celular não estava na minha bolsa. E o que dava a entender era que o notebook estava ali na cabeceira da cama de propósito, unicamente para que eu entrasse nas suas redes sociais e descobrisse toda a verdade. E provavelmente aquele era um jogo doentio. Corri do quarto, passei pela sala para sair daquele lugar. E foi quando eu notei algo que me deixou paralisada, em estado de transe. Pois logo que saí pela porta da sala, que dava de vista para um jardim, presenciei uma criatura demoníaca parada ali no jardim, me olhando fixamente nos olhos. A sua aparência era monstruosa e ele parecia um cachorro, só que muito maior, com olhos vermelhos e grandes dentes afiados. Aquilo se pôs em pé como uma pessoa e começou a urrar assim que me viu. Bem, não adiantava eu gritar, pois a casa de Marcelo estava em um bairro muito afastado e não havia casas por perto, somente terrenos baldios. Aquele ser do inferno veio com tudo em minha direção. Então, eu entrei rapidamente e fechei a porta em seguida. Corri para o quarto de Marcelo, peguei o notebook e me tranquei na suíte do quarto. E assim que abri o notebook, eu vi a conclusão final daquela história. Marcelo era aquela criatura que estava lá fora. Bem, todas as pistas apontavam que aquela coisa lá fora só poderia ser o Marcelo. E agora eu sabia o segredo, que ele era um lobisomem. A criatura estava rodeando a casa, me farejando e dando uns rosnados demoníacos. Assim que movimentei o mouse do notebook e a tela acendeu, eu percebi que havia uma página minimizada do Tor. Tor é um navegador da Deep Web.
E assim que eu entrei no navegador, havia o bate-papo do Forchan aberto. Bem, para quem não sabe o que é a Deep Web, eu vou resumir em poucas palavras. A Deep Web é 80% da internet que não conhecemos. E as pessoas lá podem publicar o que bem quiserem, de maneira anônima. Canibalismo, venda de armas, drogas e órgãos humanos pelo mercado negro. E até mesmo tráfico de pessoas e pornografia infantil. Tudo no anonimato. Pude ler rapidamente as conversas de Marcelo no Forchan. E lá, ele se identificava como Carlos Wolff. E fazia parte de um clã de lobisomens que se identificavam pelo nome de La Paquette, que em português quer dizer a matilha. Bem, naquela época eu não sabia, mas agora assistindo o canal Elite Oculta, eu sei que se tratavam de uma matilha de canes. E esses supostos lobisomens compartilhavam as experiências com os outros membros do grupo. E no fórum do Forchan estavam todas as conversas de Marcelo. Ele detalhava como matava as suas vítimas. Dizia que as seduziam e atraía as vítimas até a sua casa em noites de lua cheia. E ali eu pude ver como ele descreveu os detalhes de como matou a minha irmã. E foi horrível ler isso. Ele a levou até a sua casa e se transformou na fera enquanto ela dormia. E quando ela acordou com os gritos dele se transformando e tentou correr, mas ele pulou com uma mordida fatal em seu pescoço. E assim, ele pôde devorar 70% do corpo dela. E o outro restante, ele comeu na noite seguinte, quando se transformou novamente na fera. E ele também relatava que havia feito a mesma coisa com a Jéssica, a garota do ônibus, e também com muitas outras garotas. Bem, era Marcelo que estava envolvido em todos os desaparecimentos das pessoas. E ele também agia da mesma forma com homens. Os seduziam e os levavam para o abate. Os relatos do fórum eram bizarros, um pior que o outro. E eu posso jurar para vocês que, por mais que pareça fantasioso, é real. Lobisomens e canes do inferno existem. E essas criaturas da cidade se organizam em clãs e matilhas. E Marcelo pertencia a este clã, que se denominavam a Matilha. Mas o pior ainda estava por vir. Ainda no Forchan, eu pude ver outra conversa de Marcelo com o grupo, que me deixou em completo pânico. Ele dizia que estava com uma garota nova, que se chamava Andréia, no caso eu, e que também ele iria me dar o mesmo fim que deu para minha irmã. Entrei rapidamente no MSN para pedir ajuda para os meus amigos que estivessem online. E ali eu encontrei o Lucas, o meu amigo nerd da faculdade. Eu disse para ele que precisava da sua ajuda. E assim passei os detalhes de onde eu estava. Bem, eu não disse que estava sendo perseguida por um lobisomem ou algo do tipo, pois logo ele pensaria se tratar de alguma brincadeira. Disse a ele apenas que o Marcelo havia me levado para sua casa e neste momento estava tentando me violentar. Fiquei trancada no banheiro e logo o notebook descarregou. Enquanto isso, eu escutava aquela criatura tentar entrar na casa de todas as maneiras. Mas depois de umas 2 horas, eu não escutei mais nada. E logo, tudo estava no completo silêncio.
Eu resolvi sair do quarto bem devagar, observando se não havia sinal daquela criatura. Bem, estava tudo tranquilo. Fui até a cozinha e confirmei que a porta também estava trancada. Então, não havia como aquela criatura entrar. Peguei uma faca e planejava sair dali correndo. E para me prevenir um pouco mais, eu deixei uma panela com água fervendo no fogão, caso aquilo invadisse a casa. Bem, esperei por uns 10 minutos e nada da criatura. Então fui até a sala e saí pela porta da frente. Mas assim que olho para a escada que dava para o andar de cima, posso dizer que tomei o maior susto da minha vida. Quando vi a criatura descendo a escada como uma pessoa. E logo que aquela coisa me viu, aquilo pulou a escada e veio para cima de mim. Tentei acertá-lo com a faca, mas sem sucesso. Então joguei a faca em sua direção e corri para a cozinha. Peguei a panela com água fervendo e juro para vocês que só deu tempo de virar e jogar a água no rosto da criatura. E aquele ser já estava quase em cima de mim. A coisa caiu no chão e começou a se debater. Bem, havia caído um pouco de água no meu pé, me causando queimaduras, mas nada muito grave. E enquanto aquilo se debatia no chão, logo subiu um fedor horrendo de carniça e cachorro molhado. Mas quando me lembrei do que aquela criatura havia feito com a minha irmã, eu peguei outra faca na cozinha e enfiei com todas as minhas forças nas costas da criatura. E na mesma hora aquilo deu um urro e tentava tirar a faca das suas costas, porém sem sucesso. Passei rapidamente correndo pela criatura e saí daquele lugar. E como a sua casa era muito grande, eu corri muito para chegar até o portão. E assim que alcancei o portão de gradilho, o mesmo estava trancado. Desesperada, eu tentei subir, mas devido ao meu nervosismo, eu não estava conseguindo. Bem, de repente, eu avistei o Lucas vindo. Eu gritei por ele e ele veio me ajudar. Do lado de fora, ele colocou as mãos pela grade para que eu me apoiasse e conseguisse subir. E finalmente eu pude sair daquele lugar. E quando olhamos para trás, eu e o Lucas vimos aquela criatura vindo cambaleando. E assim que o Lucas viu aquela coisa, ele ficou pálido de medo. Entramos rapidamente no carro e fomos embora dali. E assim que chegamos na delegacia, eu contei toda a história para a polícia, menos a parte do lobisomem. Eu disse que Marcelo estava envolvido nos desaparecimentos recorrentes das pessoas, pois eu pude ver em seu notebook que ele atraía as vítimas até a sua casa e depois as matavam em um ritual bizarro de canibalismo e magia negra. Alguns dias se passaram e no depoimento o Marcelo negou todas as acusações. Porém, o seu rosto estava deformado devido à água fervendo. Aquele infeliz não fez nenhuma queixa contra mim. E muito pelo contrário, ele disse à polícia que ele se queimou em um acidente. Eu sabia que aquilo era mais um dos seus jogos doentio. A polícia investigou mais a fundo, porém não encontrou nada que ligasse Marcelo nos assassinatos. Depois deste acontecimento, eu resolvi me mudar para o interior de Minas, um lugar muito longe de Manaus. E foi no dia que eu estava me mudando que eu recebi uma ligação. Era Marcelo. Ele disse que ele e a sua matilha estavam atrás de mim e não adiantaria eu fugir,
pois os lobisomens estão em todo lugar. Disse também que o meu fim seria inevitável e que ele me daria a morte mais lenta e agonizante de todas. E que o motivo dele não fazer nenhuma denúncia contra mim foi que na prisão eu estaria protegida dele. A minha viagem estava programada para as 16 horas, mas depois dessa ligação, eu peguei o ônibus para Minas que saía às 13. Me mudei para uma cidade que é bem interior e já fazem vários anos que eu vivo aqui com o meu pai. E posso jurar para vocês que toda noite de lua cheia escutamos uivos ao longe que vêm do milharal. Então, nos trancamos em casa até o amanhecer. E pelo pouco que eu sei do clã, a matilha, quando se mexe com um dos membros, se mexe com todos. Boa noite.